Se eu perguntasse para você agora o que faz um homem ser um homem de verdade, qual que ia ser a sua resposta? Talvez alguns iam dizer que é ter muito dinheiro ou talvez ser muito forte, e alguns podem até dizer que talvez seja conquistar muitas mulheres. Mas será que é isso mesmo? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Eu me chamo Rafael Queiroz, sou cristão, estudo comportamento humano e nesse canal aqui a gente vai falar sobre muitas coisas da vida cristã, mas principalmente sobre masculinidade. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é ser um homem de verdade. A verdade é que a gente vive em um tempo que a masculinidade está em crise. Nós temos homens sem direção, sem propósito, sem firmeza. Alguns acham que masculinidade é brutalidade, já outros acham que precisam ser passivos para não se tornarem homens tóxicos. Mas você sabe qual é o resultado disso? Homens fracos, inseguros, que não lideram suas casas, que não assumem as suas responsabilidades e não sabem nem sequer para onde estão indo. E você sabe o que acontece quando um homem não sabe quem ele é? Ele acaba se tornando refém da opinião dos outros, ele se perde em vícios, ele se perde na preguiça, em promiscuidade, porque no fim das contas ele não tem um fundamento sólido. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não deixa a gente sem resposta. Deus criou a gente com um propósito e ela define claramente o que é ser um homem. No primeiro capítulo de Gênesis, nos versículos 26 e 27, diz que nós somos criados à imagem de Deus. Então a nossa masculinidade, ela não é um acidente, ela não é por acaso. Ela é um chamado de Deus para nós. Deus nos criou para sermos líderes, para sermos provedores e para sermos protetores. Significa que o homem de verdade, ele assume a responsabilidade pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e também pela sua fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Aqui nós temos 4 pilares da masculinidade bíblica. O primeiro é estar vigilante, ou seja, nós precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor. O mundo está o tempo inteiro tentando moldar o seu caráter de acordo com os padrões deles. Então você precisa estar vigilante. Depois disso, manter-se firme na fé. Um homem sem fé é um homem sem nenhuma base. Depois disso, nós temos ser corajoso e forte. O mundo não precisa de homens medrosos que fogem da dificuldade, mas sim de homens que enfrentam de frente aquilo que precisam enfrentar. E por último, mas claro, não menos importante, fazer tudo com amor. Porque diferente do que a maioria das pessoas imagina, a masculinidade não tem a ver com brutalidade ou egoísmo, mas sim liderar com sabedoria e também com compaixão. E como que nós aplicamos isso na prática? Como que nós, sendo homens, podemos viver isso no nosso dia a dia? O ponto de partida é assumir a responsabilidade. Um homem não foge dos seus deveres, ele não terceiriza suas decisões. E quando uma coisa dá errado, ele não sai culpando os outros, apontando o dedo. Ele reconhece o erro dele e busca melhorar. No trabalho, o homem não é preguiçoso, pelo contrário, ele se esforça para fazer sempre o melhor. Como diz a palavra, trabalhem como para Deus. Na sua casa, ele não é ausente. Se ele é um filho presente. Se ele é um pai presente, um marido presente. Enfim, ele está presente dentro de casa, guiando a sua família. E na igreja, o homem de verdade não é só um mero espectador. É muito confortável você chegar no culto, sentar no banco, assistir uma palavra abençoada e ir embora para sua casa. Mas um homem de verdade, ele se dedica também a trabalhar na casa onde o Senhor colocou ele para receber a palavra. A segunda coisa é se cercar de homens que te façam crescer. Capítulo 27 de Provérbios, no versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, se você anda com pessoas fracas, você vai se tornar fraco. Agora, se você anda com homens que são realmente tementes a Deus e que buscam constantemente melhorar, você vai ser moldado e fortalecido por isso também. O terceiro ponto importante é que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Muitos homens negligenciam a área espiritual na vida. Acham que ler a Bíblia, orar, enfim, li um versículo, orei ali um segundo, tal, falei, Deus, obrigado pelo dia, boa noite, já é o suficiente. Mas não, Deus, ele busca relacionamento. E quando você se relaciona com Deus e se torna íntimo de Deus, você se torna um homem forte. Porque um homem que se torna forte espiritualmente se torna forte em todas as outras áreas da vida. Então você precisa buscar a Deus na palavra, você precisa orar para se relacionar com Ele, e isso precisa ser constante na sua vida. E por fim, um homem de verdade vive de forma intencional, ele não segue no piloto automático.
Não é um homem que gasta todas as suas horas da vida em entretenimento barato, em coisas viciantes. Um homem de verdade sabe que tem um propósito e age de acordo com esse propósito. Então hoje eu quero te desafiar a dar um passo nessa direção, a parar de viver como o mundo manda e assumir a sua verdadeira identidade em Cristo. Então seja vigilante, seja firme, seja forte. Ame com intensidade e viva com propósito. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreve também no nosso canal que a gente vai tentar postar vídeo novo toda semana e compartilha com um amigo que você acredita que precisa ouvir essas coisas. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo e Deus abençoe você.